Fala pessoal, tudo bem? Sou o Wellington Santana e hoje eu vou apresentar para vocês o conceito de serverless. Bora lá? O que é serverless, né? Em tradução livre, serverless significa serviço sem servidor. Mas, peraí, a gente não vai ter mais servidor para subir nossas aplicações? Na verdade, não. A gente tem um servidor para estar subindo nossas aplicações, mas não vai ser mais, com o serverless a responsabilidade de configuração, escalonamento desse serviço não é mais com a gente, é totalmente da cloud, beleza? Mas como assim? Algumas aplicações que a gente acaba subindo, a gente precisa subir, a gente precisa lá criar uma máquina, criar uma VPN, configurar tudo, subir o nosso serviço e garantir que esse serviço vai estar sempre rodando, que não, a gente vai ter que configurar as coisas referentes à escala, quando que essa máquina vai subir ou não. Com o serverless a gente não tem nenhuma dessas preocupações, tá? Essas preocupações são totalmente da cloud, ok? O que a gente precisa se preocupar com o serverless é somente a função. Em serverless, quando a gente fala de função, a gente está falando de serviço FaaS, que é Function as a Service, tá? E toda função, ela tem somente uma entrada e uma saída. Então esse é um grande ponto onde a gente deve se preocupar quando a gente vai utilizar o conceito de serverless, ok? Um exemplo de uma função que a gente pode subir com serverless é uma função de upload de imagens, tá? O upload de imagens, dependendo do tipo de serviço, não é um código, um serviço que a gente precisa executar a todo momento. A gente precisa dela em determinados momentos só. E para mim não precisar ter isso no meu serviço e precisar subir uma máquina somente para isso, é aí que surgiu o conceito de serverless. Então a gente consegue criar uma função para fazer o upload de uma imagem, tá? A gente sobe num serverless. Um caso muito famoso de serverless é o AWS Lambda, e depois que a gente sobe essa função, a cloud, a AWS, que vai ficar responsável por executar essa função. Então, um exemplo, eu vou lá, vou fazer o upload de imagem. Na hora que eu vou fazer o upload de imagem, a cloud, no caso da AWS, do Lambda, ele sabe que alguém está fazendo uma request ali, então ele vai subir aquele serviço e vai executar aquela função. Depois que ele terminou de executar aquela função, ele para de executar, tá? Então ele não fica a todo momento rodando um serviço ali. Com isso a gente tem uma grande diminuição de custo, porque a gente não tem um serviço rodando a todo momento para uma função que não é chamada a todo momento, tá? E vamos supor que esse meu serviço, de repente, de 10 chamadas por hora, ela vai para 10.000 chamadas. A cloud é responsável, né, como eu falei, pela configuração desse serviço. Então, se ele vê que ele tem 10.000 requisições, a cloud vai escalonar as máquinas para poder conseguir atender essas 10.000 requisições. Então, atendi as 10.000 requisições, depois de 10 minutos caiu para 10, ele vai diminuir, provavelmente somente a máquina que provisiona escalonamento para essas 10 pessoas que está fazendo a requisição. Então, com isso, a gente não precisa se preocupar com questão de performance, a gente não precisa se preocupar com o custo. Então o custo de um serverless é bem barato, tá? Grandes empresas têm adotado esse conceito por essa questão, tá? Mas eu devo colocar, então beleza, gostei disso, eu vou colocar tudo em serverless. Cara, como eu falo sempre nos vídeos aqui, a gente precisa sempre entender o contexto do nosso negócio e o contexto do projeto. Antes da gente sair colocando tudo em serverless, a gente tem que entender uma coisa. O serverless, ele é muito bom, mas ele tem algumas regrinhas, beleza? No caso da AWS, o tempo de execução máximo de uma função é de 300 segundos. Então a nossa função não pode ter um processamento de mais de 300 segundos. E toda função, a gente tem que se preocupar muito com que cada função ela tem somente uma entrada e uma saída. Então eu não posso colocar um sistema de CRUD ali numa função só dentro do meu serverless. Beleza? Mas assim, eu não posso pôr, mas então não vou utilizar serverless. Cara, depende muito do seu contexto, assim, sabe? Você pode muito bem separar todas as suas funções para ser microserviços e cada função atende somente um método de request do seu CRUD. Mas eu acho que isso acaba ficando um pouco inviável pela quantidade de funções que você teria para dar manutenção. Então o serverless tem sido utilizado muito para quando a gente tem uma função que ela não é executada a todo momento, mas que tem momentos que ela tem picos de execução
e a gente precisa de uma escala, tá? Todos os grandes players de cloud hoje têm esse serviço, esse conceito de serverless implementado. E junto com o serverless surgiu um outro tipo de serviço também, que é o BaaS, que é o Back-end as a Service. Um grande exemplo de BaaS é o Firebase da Google, onde a gente consegue ter todo um back-end com um banco, com alguns conceitos de real-time, a gente consegue construir um CRUDzinho, tudo através de um serviço, sem se preocupar com a parte de criar uma máquina, a parte de escalonamento, ele faz tudo isso pra gente sozinho. Beleza? Com esse vídeo eu quis trazer para vocês um pouco sobre o conceito de serverless. A gente tem um artigo no nosso blog onde fala um pouco mais sobre esse conceito. Logo a gente vai lançar um novo artigo como subir um serverless no Google Cloud e posteriormente a gente vai fazer um vídeo onde a gente vai estar mostrando passo a passo como subir um serverless no Google Functions, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam as nossas páginas nas redes sociais, curta o nosso canal no YouTube e até a próxima, galera!